Oi pessoal, tudo bom com vocês? Nessa aula nós vamos começar uma prática sobre coleta de dados estruturados utilizando a linguagem R. Então nós vamos ver um exemplo utilizando a linguagem R e o SGBD MySQL. Nós vamos utilizar aquelas tabelas que nós criamos no tutorial de instalação do MySQL Server e do MySQL Workbench. Muito bem, eu utilizei o Jupyter Notebook para criar esse script e a gente vai trabalhar com o pacote RMariaDB, que é um pacote que é compatível com o MySQL. Se vocês quiserem saber a documentação completa do pacote, pode acessar esse site aqui. Tem um tutorial do pacote, exemplos de uso de todas as bibliotecas que ele pode trabalhar junto e com as funções que ele utiliza. Primeira parte, eu fiz a importação do pacote. Eu defini a importação do pacote if mariadb not, interrogação é uma negação, em pacotes, que a gente já importou para a nossa sessão. Ele vai, se ele não tiver instalado, ele vai fazer a chamada do pacote. A gente pode fazer essa chamada tanto usando o require quanto o library. Após eu já executei, a mensagem é só para indicar que o RMariaDB ele foi construído numa versão inferior. E a gente vai utilizar o dbconnect a função dbconnect para fazer a conexão com o nosso banco de dados. Eu vou criar um objeto de conexão, vou passar a senha, vou passar o usuário root, a senha e o nome do nosso banco de dados, que é o Bootcamp. Ele está criado no localhost. Se vocês tiverem com alguma informação dessa divergente da minha, na hora que você cria o seu banco, é só você fazer as devidas alterações aqui. Caso você tente conectar e apareça esse erro, basta ir lá no seu MySQL Workbench, no seu banco de dados Bootcamp e executar esse comando. Sendo que aqui eu passei o usuário root, mas vai ser o usuário que vocês forem trabalhar e a senha desse usuário. Executou novamente, é só vir para cá e executar o comando de novo. Para listar as tabelas, a gente usa a função dblist_tables, passando parâmetro a conexão. A gente tem 4 tabelas, que foram as que a gente criou. O dbReadTable, ele é uma função que lê os dados de uma tabela. Então eu vou ler estado, cidade, imóvel. Todas as 3 tabelas estão vazias, que a gente não inseriu nenhum dado. E agora eu vou ver na minha tabela tipo unidade que a gente já tinha criado a tabela inserindo essas 6 colunas. A gente pode executar queries. Esse db send query, você pode colocar qualquer tipo de query, qualquer tipo de comando da linguagem DDL, comando da linguagem DML, DCL, DQL, todas elas você pode colocar, criar, né, o seu objeto uma string, passando o comando exato para essa string. Eu vou imprimir aqui opcionalmente, não precisa, faz diferença nenhuma pra gente, é só para vocês visualizarem. O que eu acho bom na hora que a gente imprime a query é que a gente consegue avaliar se ela está correta ou não. Então eu vou chamar o método dbSendQuery, passando a query e a conexão como parâmetro, e eu vou exibir os resultados aqui. Depois eu vou fazer limpar o meu
vetor com resultados. A gente fez a inserção. Ele fala pra gente aqui, ó, quando eu imprimo o resultado, ele fala pra gente que fez uma alteração. Algumas mensagens relevantes, essa de duplicate, se você está passando uma chave primária que já existe, ou esse aqui de que a coluna não, o valor da coluna não está correto, ou você mudou a ordem dos dados, ou incluiu colunas a mais que está divergente da tabela. É só conferir o seu comando, ver como é que ele está funcionando e você repete ele aqui depois. Eu vou exibir de novo os dados da tabela, então a gente incluiu aqui a unidade 7, que é um loft. A gente também pode usar, passar como parâmetro os valores, ao invés de criar na string fixa. Então, eu criei aqui o ID e o desk, passando os valores de cada um. E na minha query, eu vou usar o string concatenando a variável ID e a variável desk. Separador entre eles. No meu caso, eu coloquei como nada, principalmente por causa dos aspas que fica aqui ao entorno do chakra. Eu vou executar. Ele mostra o comando que está executando, fez uma alteração. Se a gente ler a tabela, a gente tem aqui agora o chakra. Eu também posso inserir dados numa tabela a partir da leitura de um arquivo. No caso, eu vou ler um arquivo que chama estados.xls, ele está lá na minha pasta de datasets. Eu importei a biblioteca XLSH-SX. Se você não tiver, basta executar o comando de instalação dessa biblioteca, desse pacote. Então, aqui a gente vai ler o arquivo. Ele já leu o nosso arquivo. Ele imprimiu para a gente os dados. Lembrando que é importante ter esse UTF, porque a gente tem acentuação em encode. As colunas da tabela são as mesmas colunas que as colunas do arquivo. Então, a gente vai fazer a gravação usando o dbWriteTable, passando a conexão, o nome da tabela, o objeto de dados e o append igual a true, porque a minha tabela já existe, então ele vai pegar a tabela e inserir os dados no final. Se você não tivesse a tabela criada ainda, ela ia ser criada no momento em que fosse inserir o primeiro registro. Então, assim é uma forma de criar uma tabela também. Ele fez o append, a gente vai ler aqui. Agora eu estou lendo a minha tabela, estado, ela está toda preenchida. Se a gente quiser conferir, vem aqui no nosso MySQL. Eu vou pegar a tabela de estado, selecionar ela toda, tá? Todos os nossos dados estão aqui. Muito bem. Eu posso também fazer a gravação de arquivos. Então, eu vou ler todos os dados da minha tabela de estado. Eu vou usar agora um objeto que é o dbGetQuery. Esse dbGetQuery, a diferença dele do sendQuery é que o send ele manda um determinado comando e retorna se o comando foi executado com sucesso ou não. E no caso do getQuery, ele retorna um data frame com todas as linhas que ele está selecionando. E ali a gente pode gravar esse data frame num arquivo, seja um arquivo CSV, um arquivo do Excel. Eu vou chamar de status.db o meu arquivo. Vamos só conferir. Eu já tenho ele aqui, eu vou apagar, porque eu já tinha executado. Então, eu vou selecionar os dados, selecionei todos os dados, eu vou gravar o meu arquivo.
Ele está aqui agora. E agora a gente vai executar um outro comando, que é um comando de criação de uma outra tabela. Eu vou criar uma tabela de características gerais do imóvel, vai armazenar para a gente basicamente se a tabela, se o imóvel tem portaria, elevador, armários, são as características que um imóvel pode ter. Então eu vou usar o sendQuery para criar uma tabela. Então o sendQuery ele pode ser usado para comandos DDL, DQL, DML, todos eles. Eu vou executar, ele criou, ele está agora mostrando, eu já usei aqui o DBList Tables para a gente confirmar que foi criada a tabela de características gerais. Mas a gente pode vir no MySQL, dar um refresh na opção e essa tabela já está criada aqui. Para finalizar, a gente vai fazer a desconexão do banco de dados. Ok. Nessa aula, então, a gente viu um exemplo prático de coleta de dados estruturados utilizando a linguagem R e o SGBD MySQL. Na nossa próxima aula, nós vamos ver um exemplo prático de coleta de dados estruturados utilizando a linguagem Python e o MySQL. Até lá!